Por isso que nas empresas, porque em Angola nós não temos ainda o porte individual de arma de fogo, aprovado por lei. Então as empresas que portam essas armas de fogo devem sempre ter um psicólogo para fazer essa avaliação. Mas existe um perfil ideal para pessoas que provavelmente vão obter o porte de armas? A primeira característica é não ter um transtorno mental. Essa é a primeira. Porque em Angola a avaliação psicológica para o porte e uso de arma de fogo ainda é pouco praticada e as instituições que praticam não publicam. Vamos começar mais um episódio. Hoje temos o prazer de conversar novamente com o Vladimiro Costa. Ele que no episódio anterior, há 2 episódios passados, ou 2 ou 3 ou 4 episódios passados, ele falou sobre questões bastante importantes sobre a psicologia. E foi um episódio bastante interessante. Se tu gostas de conteúdos como este, faça a questão de ver o episódio anterior para poderes assim te posicionar e hoje aprender sobre mais alguma coisa que nós vamos abordar aqui. Hoje nós temos o prazer de conversar, com o nosso convidado e vamos falar sobre a necessidade da avaliação psicológica para o porte e uso de armas de fogo. Isso é um tema bastante interessante porque na medida que nós vamos crescendo, uma avaliação psicológica é bem essencial. Se tu gostas dos episódios que nós lançamos, subscreva cá no YouTube e sim também nas plataformas de áudio para que tu possas assim acompanhar todos os episódios que vamos lançar ao longo do tempo. Acho que te familiarizaste, embora que te perdeste, por causa da localização e tudo mais. Culpa do GPS. Culpa do GPS. GPS, eu acho que tu deves decorar as ruas para ficar tudo bem mais fácil. Essa é a Rua 18, não é? Não. A rua não se pode revelar. A rua só pode ser revelada para os nossos convidados, porque senão daqui a pouco vamos receber muitas visitas. Então não vamos poder gravar com todo mundo. O que acontece é eu sigo sempre a localização que mandaste. A primeira localização que mandaste. Ainda assim o GPS me dá aí umas curvas. Para chegar aqui é uma dificuldade. Não, mas só tu apanhas a linha direita e vais acabar por chegar mais rápido. Não, vim já com um guia que depois vai me levar. É um guia? Ele já domina bem aqui a zona. Este tema é bastante essencial porque nós os jovens, precisamos mesmo de ter características dessa natureza de bons ajustes e quando se trata de armas de fogo é uma questão bastante crucial porque muitos acabam por entrar para empresas que acabam possuindo armas e tem sido um pouquinho perigoso para as pessoas ao deslocarem-se para as ruas e etc. Certo. Bem, a princípio, o que devemos fazer é identificar exatamente o que é avaliação psicológica para o porte e uso de arma de fogo. Ela é um processo que visa garantir a segurança de quem deseja portar uma arma de fogo ou das pessoas ao seu redor, não é? Por quê? Porque nesse processo identifica-se fatores psicológicos que podem, se for algum fator psicológico que não esteja dentro dos critérios, podem perigar, seja a pessoa que porta a arma ou a pessoa que estiver ao lado dessa pessoa que está a portar essa arma. Uau, é bastante interessante. Mas agora... por que a avaliação psicológica é importante para o porte de armas? Por que a avaliação psicológica é importante? Imagine, vamos falar dos transtornos mentais. Se um indivíduo que porta uma arma de fogo tiver a padecer de um transtorno mental e não for identificado, ele poderá apresentar grandes riscos para as pessoas ao seu redor e para si mesmo também, não é? Então, se fazerem avaliação psicológica, vamos descartar esses fatores. Vamos descartar a questão do indivíduo estar a portar algum transtorno mental. Por isso que nas empresas, porque em Angola nós não temos ainda o porte individual de arma de fogo, aprovado por lei. Então as empresas que portam essas armas de fogo devem sempre ter um psicólogo para fazer essa avaliação.
Então, o psicólogo vai aplicar testes que vão identificar fatores, vão identificar características psicológicas que poderão determinar se o indivíduo é apto ou inapto para o porte de arma de fogo. Mas quais seriam os riscos associados ao uso de armas de fogo por pessoas sem estabilidade emocional bem fixa? Os riscos são bem claros. Para não estarmos só aqui a pensar em coisas, a estarmos a levantar questões imaginárias, vamos levantar os acidentes que já têm ocorrido, as fatalidades. Não é? Vamos pensar aí a situação mais recente, foi do segurança no Calemba 2, que disparou contra 3 pessoas, 3 indivíduos aleatórios. E o que é que se informou? Informou-se que esse segurança já ia para a igreja, porque as pessoas dizem que já sofria de santo. Mas se formos avaliar a fundo, poderemos identificar aí transtornos mentais ou sinais de transtornos mentais. Que eu acredito que se houvesse alguma avaliação, se tivesse algum psicólogo a acompanhar essa empresa, isso não aconteceria. Então estaríamos a prevenir uma fatalidade. Mas aconteceu. Por quê? Porque não teve avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica é muito importante para prevenir essas fatalidades. Mas existe uma questão do consenso entre especialistas sobre essa questão de eficácia em termos de avaliação? Bem, a eficácia da avaliação psicológica não vamos dizer que é 100% eficaz, né? Porque é ciência. A ciência está em constante mutação e nós trabalhamos com seres humanos. Então, da forma que o ser humano é individual, da forma que o ser humano tem as suas particularidades, então a ciência vai se ajustar para cada questão. Então não podemos dizer que é 100% eficaz para todos, que poderemos identificar todos que tiverem algum transtorno mental ou todos que tiverem alguma incapacidade ou intolerância ao estresse e vamos afastar. Não, há uns que vão passar, mas conseguiremos reduzir, não é, o número de indivíduos com critérios que não dá para estarem aptos ou que não são aptos para o porte de arma de fogo. Agora, os especialistas também têm os seus pontos de vista. Há especialistas que ainda dizem que precisa-se da avaliação psicológica, mas também precisa-se ter um acompanhamento contínuo. Nesse caso, o psicólogo deverá constantemente avaliar o desempenho, a funcionalidade desse efetivo. E há outros que dizem que só a avaliação psicológica basta. Então, há ainda aí uma questão de pontos de vista. Mas o certo é que, pelo menos, a avaliação psicológica devia ser obrigatória. Mas qualquer pessoa que vai trabalhar nesta área não deveria, depois de um processo de avaliação psicológica, não poderia ficar um tempo sem ainda fazer o uso de arma de fogo e depois de estabelecido aquele tempo e a pessoa estiver bem mais tranquila, poder fazer a questão da atribuição? Isso é um fator que já estamos a falar de questões legais. Então, esse não é minha área, é o que se diz. Não posso discutir questão que não estudei. Isto tem que ser os deputados, né? Cometeria erros. Então, se for a falar de questões legais, eu acredito que seria aí com um jurista para ver se na questão da legalização do porte de arma, se tem esse fator, esse intervalo, se tem um período para poder atribuir, se não tem. Mas na avaliação psicológica, quando é avaliado os fatores psicológicos de um indivíduo, psicocomportamentais, não é? Porque estamos a falar de questões psicológicas e comportamentais. Quando são avaliados esses fatores, não é? Com a entrevista estruturada, em que vai se conversar com o indivíduo, vai se fazer algumas perguntas, vai se ouvir o indivíduo, a aplicação de teste, tem testes padronizados, quando vai se avaliar questões de memória, cognição, nesse caso a memória, se o camarada tem uma memória boa, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a questão da cognição, se tem uma dificuldade de aprendizado, se não, fatores da personalidade, se o camarada é impulsivo, se não é, a questão da ansiedade. Então, quando se reunir esses fatores e determinar-se que o indivíduo está apto para o porte, faz-se o relatório e entrega-se a quem solicitou. Aí o indivíduo está apto,
Se nesse momento quiserem lhe entregar uma arma de fogo, está apto. Mas agora, o processo de avaliação é que pode levar 1, 2, 3 dias, dependendo do especialista. Aí é que não vamos dizer que, olha, ele fez a entrevista hoje, o psicólogo disse que está tudo bem, então entreguem a arma. Não, não pode ser assim. Tem um processo. É esse processo, é no final desse processo que vai se determinar se ele pode ou não pode. Então, dizer aí se terminou, se não terminou, se é 1 dia, 2 dias, seria bem difícil. Isso dependeria muito do especialista. Seria ético nós acharmos que condicionar o direito ao porte de armas a uma avaliação psicológica é essencial? Dizer que se seria ou não seria ético, isso dependeria muito de quem aborda o assunto. Eu, como psicólogo, eu diria que sim, seria ético. Porque é necessário. Eu até digo que a avaliação psicológica devia se estender para muitas áreas. Não só avaliação psicológica para porte de arma de fogo. Avaliação psicológica para condução. Já imaginaste quantas pessoas vão para a estrada e padecem transtornos mentais? São pessoas temperamentais, são pessoas impulsivas, que num momento de estresse ele pode pegar o carro e ir para cima de outra pessoa. Devíamos rever também essa questão. Então, na arma de fogo é a mesma questão. Nós aí avaliamos o quê? Avaliamos a personalidade, avaliamos fatores psicológicos, se pode, se não pode. Porque se vier aqui um médico e disser, olha, também precisa-se fazer uma avaliação física, orgânica, para quem porta uma arma de fogo. Também é justo que ele diga isso. Mas eu vou defender a minha área. É necessário que se faça. Porque se não vierem a fazer a avaliação psicológica, estaremos aí a dar armas para pessoas com transtornos mentais, que poderão perigar a vida das pessoas ao seu redor ou as suas próprias vidas. Mas quem é o responsável por regulamentar e fiscalizar essas avaliações? As avaliações psicológicas? Sim. Olha, nós não temos aqui uma regulamentação da avaliação psicológica para porte de arma de fogo, porque ainda temos aí umas questões por se resolver na ordem dos psicólogos. São questões que ainda devem se legalizar, são questões que ainda devem se organizar para depois podermos vir aqui e dizer, olha, não, é a área X que regulamenta isso, é a área Y que regulamenta isso. Atualmente, quando em empresas, em instituições que já fazem a avaliação para uso e porte de arma de fogo, geralmente nós usamos os métodos brasileiros, porque nós nos baseamos muito na bibliografia brasileira. Então, nós ainda nos baseamos muito nos métodos brasileiros. Provavelmente, depois de mais um tempo, vamos estar aí já bem organizados, a ordem já terá também a própria organização, poderemos saber exatamente quais são os critérios cá para se fazer a avaliação psicológica para o porte de arma de fogo. Essa questão da avaliação, qualquer indivíduo pode, de certa forma, contestar os resultados? Qualquer indivíduo pode sim contestar os resultados, mas apresenta-se bases científicas para os resultados, não é somente o psicólogo observou. Aquilo não se baseia somente na observação do psicólogo. Por isso que a avaliação psicológica é um processo, aquilo é um processo sistematizado. Então, não é apenas uma entrevista que vai determinar que esse indivíduo pode ou não pode. Entende? Você vai fazer a entrevista e tem aplicação de testes que podem constar testes psicométricos. Os testes psicométricos são mais objetivos, são testes que vão identificar fatores da tua personalidade, o nível dessas características da tua personalidade, dos processos psíquicos, dos fenômenos psíquicos, e ele vai identificar as características e o nível dessa característica. Já os projetivos é que vai te ajudar você a projetar sentimentos e emoções a partir de, algumas questões, você vai projetar o que você sente, algumas imagens que você vai ver, vai fazer uma certa interpretação e também vai projetar certas características da tua personalidade.
E também temos os testes expressivos. Os testes expressivos já são um bocado mais livres, não é? Onde pode-se dar uma tarefa para desempenhares da forma que quiseres. Dá-se uma tarefa e vamos ver exatamente quanto tempo você vai levar para resolver essa tarefa e quais são os métodos que vais usar para resolver essa mesma tarefa. Então, são aspectos que tu fazes uma coisa e eu observo exatamente o que tu fazes, seguindo padrões. Porque o método que eu vou usar aqui, os padrões que eu vou seguir aqui, são os mesmos que se usam em Brasil, em Portugal, onde quer que seja. Porque aquilo é um teste científico. Alguém estudou, alguém elaborou, alguém avaliou aquilo e determinou, olha, os passos a se seguir são esses, esses e esses. Quando chegar aqui o resultado, se for esse, então remete para isso. Se chegar aqui, remete a isso. Então nós apenas seguimos critérios. Mas numa sociedade como a nossa, em que algumas instituições não são totalmente claras com base nos resultados que vão divulgar, é possível defraudar estes resultados que são efetuados. E quando isso existe, o desastre que pode causar é maior. Pode acontecer aquilo que bem disse sobre a questão de segurança, que acabou matando 3 pessoas. O que é que acontece quando não se supervisiona os especialistas que vão fazer essa avaliação? O especialista faz o que bem entender. Por isso que quando, eu digo até, se vierem a normalizar, se vierem a transformar a avaliação psicológica como um critério necessário para o porte de arma de fogo nas instituições privadas, eu acredito que o que tem que se fazer também é normalizar ou garantir que esses especialistas que vão fazer essas avaliações estejam devidamente identificados e sejam capacitados. Não podemos esquecer que haverá sempre uma falha ou outra, né? Somos seres humanos, e isso há em todo lado. Mas ainda assim, deverá sempre ter uma comissão para avaliar. Sempre que alguém contestar algum resultado, essa comissão vai avaliar os critérios que ele seguiu. Porque identificando os critérios que o especialista seguiu, poderemos saber se seguiu realmente os critérios certos ou se houve alguma fraude. Então, devemos pensar sempre nisso. Se vai ter o especialista, tem que ter quem controla esse especialista. Agora, nas instituições que já têm esses especialistas, tem sempre um mando superior, não é? Que vai, caso haja alguma reclamação, que vai garantir que esse especialista tenha seguido os critérios para avaliação. Mas existe um perfil ideal para pessoas que provavelmente vão obter o porte de armas? A primeira característica é não ter um transtorno mental. Essa é a primeira. Mas depois Basta tem aí ter outros uma fatores. cara, o rosto, será que Não, de maneira nenhuma. também deveria ser um critério principal? Nem tem como. Há pessoas que têm rosto já de pessoas que dão medo, né? De serial killer. Tu olhas para a pessoa e vês, uau. Muitas vezes, quando vamos fazer a avaliação, é uma pessoa com uma personalidade impecável. Mas existem muitas pessoas que, de certa forma, acabam por passar nesses testes, mas ao longo do tempo vão se transformar numa pessoa totalmente negativa. Imagina aqueles militares que fazem porte de arma, que vão a guerras e etc. O que acontece? A avaliação psicológica é contínua. Muitas vezes nós pensamos que vamos fazer a avaliação e ficamos para toda a vida. Eu fiz a avaliação e está tudo ok. Mas nós passamos por diversas situações estressoras, diversas fontes estressoras. Então, se você passa por essas fontes, será que em algum momento não desenvolveste algum transtorno? Em algum momento não tiveste alguma instabilidade psicológica? Será que não precisas de uma outra avaliação, de uma reavaliação? Por isso que, quando se faz o relatório, adiciona-se no final o período de duração. O período de duração do relatório pode ir de 3 a 6 meses. Depois desse período, há necessidade de uma reavaliação. Agora, nas empresas que têm os indivíduos já que portam arma de fogo,
devem ter um psicólogo interno. Eu digo mas podia ser uma equipa interna que devia regularmente fazer avaliação. Se o indivíduo tiver em alguma situação que poderá, em algum momento, criar uma instabilidade no seu estado psicológico, o que o psicólogo deverá fazer? Chamar esse indivíduo para uma conversa, para uma avaliação, para identificar se por acaso essa situação mexeu com o seu estado emocional, se pode condicionar a aptidão dele para o porte de arma de fogo. Então, isso é trabalho do psicólogo. Por isso que o psicólogo deverá sempre sondar o pessoal para identificar se continuam aptos para o porte ou se deverá se fazer uma avaliação e retirar o porte da arma. Mas os homens também têm a característica de simular atitudes, comportamentos. Muitas podemos vezes fingir que, em termos de transtornos, podemos ter alguns transtornos, né? E fingir que está tudo bem. Nós até podemos fingir, mas para um especialista seria muito difícil. Há características que são próprias. Conseguirias simular a pupila dilatada? Fazer a tua pupila dilatar? Conseguirias? Não. Então, pode ser um critério para avaliação. Imagina se estivermos a avaliar um indivíduo com excitação psicomotora. Podemos começar pelas pupilas. Então, vamos falar, não, como esse camarada, a pupila dilatou, deve estar simular. Não tem como. Então, são características, porque o psicólogo não avalia. Nós, quando pensamos no psicólogo somente um indivíduo que conversa, um indivíduo que ouve os problemas, que ajuda a resolver os problemas. Mas não é só isso, porque o psicólogo observa, vai da observação. Quando ele faz o questionamento, durante a resposta, ele vê o período, o tempo de resposta, ele vai observar se o indivíduo está seguro de si, se o indivíduo... Então, tem critérios para se observar. Isso na entrevista, porque ainda estamos a falar da entrevista que pode se simular. Agora, no teste psicométrico, não tem como simular. Entende? Porque se eu te adicionar aqui um papel, imagina, vamos simular um teste de resistência ao estresse. Se eu te adicionar aqui um papel com mais de 200 letras para você identificar uma determinada letra, você não vai simular que consegue identificar essa letra em 2 segundos. Não. Ou vais? Não vais. Você vai identificar essa letra de acordo com a tua capacidade de identificar essa letra. Então, é esse período também que pode se avaliar. Então, são fatores que dificilmente consegue se avaliar. E os testes também perdem validade. Um teste, depois de muito tempo utilizado, ele é descontinuado. Então, surge um outro teste, uma versão atualizada para substituir aquele teste. Por quê? Porque depois as pessoas acabam aprendendo a manipular os testes. Então, por isso, a necessidade também de descontinuar os testes. Então, são critérios, são métodos que se usam, que são usados, que muito dificilmente apareceria alguém e conseguiria manipular. Mas quais seriam os transtornos psicológicos mais frequentes que impedem as pessoas de serem aprovadas? Se fosse eu a determinar, eu diria que todos. Diria que todos. Mas, de uma forma mais restrita, vamos aí reduzir um bocado mais para a esquizofrenia, não é? Ou posso dizer que transtornos psicóticos. Os transtornos psicóticos são os transtornos caracterizados pela ruptura total do contato com a realidade. Entende? O indivíduo aí, ele desenvolve alucinação, começa a ver, ouvir, sentir coisas que não existem ou que ele mesmo está projetado na sua cabeça. Delírio, acredita em coisas que
ele mesmo é que acaba projetando, não é? Coisas irreais. O indivíduo pode acreditar que é um presidente, pode acreditar que tem poderes sobrenaturais. Imaginações, né? Exatamente. Então, ele acredita, mas acredita de forma firme naquilo. Você pode tentar convencer, ele não vai perder aquilo. Então, esses indivíduos com transtornos psicóticos, o transtorno psicótico é um leque, tem um leque de transtornos. Então, eu falo transtornos psicóticos para adicionar esse leque de transtornos, onde tem a esquizofrenia também. Então, esse indivíduo com esse delírio, ele pode imaginar que você é um perigo para ele, que você acarreta perigo para ele. E que se ele não acabar com a tua vida, você acaba com a dele. Mas você é só um indivíduo a passar. Então, o que ele vai fazer se ele tiver uma arma de fogo? Ele dispara contra ti. Então, e até pode chegar ao extremo, não é? Ele tem alucinações, ele vê coisas, projeta da sua cabeça. Isto também pode associar-se a pessoas que não fazem uso de armas de fogo, mas usam outras armas para fazerem alguns males, né, para os seus antequeridos. Por exemplo, ouvi um caso hoje de um jovem que matou a sua irmã. E Certo? pela sobrinha ver o assassinato, ele acabou Uhum. matando também a sobrinha. Certo. Embora que o caso desse jovem devemos avaliar outros fatores, não é? Porque durante a entrevista ele não falou de questões que podíamos levar em consideração como delírio. Ele falou de questões reais, da briga deles, da raiva que ele sentiu. Temos que falar aí uma intolerância ao estresse ou impulsividade, que já não estamos a falar diretamente de transtornos, estamos a falar de características da personalidade. Então, se formos, muitas vezes, pessoas assim, se formos a conversar com quem lida com essas pessoas, já vão dizer, não, ele mesmo é assim, ele parece que sofre de sistema nervoso, qualquer problema, ele está com muita raiva. Então, maioritariamente isso tem a ver com traço, não um estado. Estados são aquelas situações que vão surgindo. Traço é aquilo que praticamente já acabamos crescendo com, já fazem parte da nossa personalidade. Então, eu acredito que o caso desse jovem seja algo mais ou menos assim. Mas é algo que ainda tem que se avaliar, tem que se ver outros fatores. Mas a realidade é essa que já aconteceu, não é? Mas comportamentos similares a estes, quando são associados à questão do porte de armas, torna-se ainda mais perigoso. Exatamente. Por isso que eu, bem no princípio, falei sobre fatores da pessoa, características da personalidade. O indivíduo impulsivo, a impulsividade na personalidade da pessoa é um dos fatores de exclusão para o porte de arma de fogo. Então, se o indivíduo é impulsivo, e o indivíduo é intolerante ao estresse, o indivíduo é intolerante ao estresse, é impulsivo, então já são fatores de exclusão para o porte de arma de fogo. Então, são fatores que devemos sempre levar em consideração. Esse jovem é um caso que não devemos dizer que é um caso isolado. É um caso que veio à tona. Há muitos outros casos que, se calhar, não chegam a óbito, não chegam a homicídio, mas também devia se avaliar. Pessoas que, por pouca coisa, vão para a briga, por pouca coisa, quer pegar alguma coisa para atingir o outro. Até dentro dos relacionamentos, isso há. Durante uma pequena briga, o parceiro já pegou alguma coisa para desferir um Mas golpe. um parceiro que acaba por, de certa forma, usar arma branca para prejudicar a sua parceira é algo que deve ser bastante analisado, Exatamente. porque estamos a acabar por levar as lutas de ruas Para dentro de para dentro casa. de casa. Realmente. E não podemos também esquecer a questão da impulsividade. Nesse quesito também vamos levar em consideração a impulsividade. Não é? Mas são características que nós identificamos logo no princípio. Pessoas impulsivas, pessoas agressivas, não conseguem esconder por muito tempo. Então, durante o princípio do convívio,
já vai haver uma coisa ou outra. Mesmo nos relacionamentos. Se fores a falar com mulheres que atualmente sofrem violência doméstica, você vai ouvir ela dizer, não, no princípio ele, pá, me falava só um palavrão aí, tinha vezes ofendia a minha mãe, mas depois me pedia desculpa. Depois começou a crescer. Exatamente, porque o desrespeito vai evoluindo. O indivíduo impulsivo, ele num certo momento também consegue controlar, mas quando ele se sentir à vontade, aqui eu posso ser o que sou, isso ele pode depois manifestar-se. Então, isso, se formos a ver, por isso que disse, mesmo durante a avaliação psicológica, quando se há alguma questão que não estamos a compreender muito bem, porque o indivíduo não relata da melhor forma, nós podemos recorrer o que chamamos fontes subsidiárias. O que são exatamente fontes subsidiárias? São informações que podemos buscar de fontes que não fazem parte exatamente da avaliação, que não fazem parte da nossa estrutura da avaliação. Podem ser os familiares, podem ser os amigos, podem ser os primos, sei lá. Vamos chamar e questionar. Pessoas que convivem com esse indivíduo. Então, o João, como é que ele tem se comportado em situações assim? Ah, não, ele faz isso, faz aquilo. Ok. Chama mais alguém. Então, o que é que você observou o dia que aconteceu aquilo? Ah, aconteceu isso. Porque pode se dar o caso que o indivíduo, ele esteja a nos contar algo. Não exatamente que ele está a mentir. Ele está a contar algo que ele acredita que é o delírio. Né? Então, quando ele está no estado de delírio, ele viu alguma coisa, ou seja, ele acreditou em alguma coisa, teve uma certa alucinação, viu, ele vai te contar aquilo que aconteceu. Se você só se apegar naquilo, você vai ficar com aquela história que não existiu. Então, as fontes subsidiárias muitas vezes vêm para descartar essas questões e também para acrescentar nos dados da avaliação. Mas existem evidências que essa exigência reduz acidentes e crimes com armas? Sim, existe. Se formos, essas evidências nós vamos buscar não cá em Angola. Porque em Angola a avaliação psicológica para o porte e uso de arma de fogo ainda é pouco praticada e as instituições que praticam não publicam, não é? Porque não vamos para a Polícia Nacional e dizer, olha, dê os dados de quem vocês avaliaram e de quem não avaliaram para compararmos se os acidentes foram mais para os que avaliaram, para os que não avaliaram. Não tem como. Não vamos ir para o Exército e fazer a mesma coisa. Lá há avaliação psicológica por porte de arma de fogo. Então, essas avaliações, essas comparações devíamos fazer nas empresas de segurança. Mas isso, se calhar, poderia também ser um mecanismo de permitir com que a ordem dos psicólogos em Angola tivessem dados mais específicos para poderem abordar sobre tais assuntos. Sim, claro. Mas não podemos esquecer também a questão sigilo. Nesse caso, os psicólogos dessas instituições devem manter um certo sigilo, porque são instituições que têm leis diferentes das nossas. Por isso que até o psicólogo militar, o psicólogo que atua no regime militar, ele tem certos critérios de atuação diferentes do psicólogo que atua no ramo civil. Então, o sigilo é bem diferente. Ele não vai chegar e vai partilhar um dado somente porque precisam fazer uma pesquisa. Tem processos a seguir, tem critérios a seguir. Agora, se as empresas de segurança tiverem os psicólogos a trabalharem lá, se começarem a fazer avaliação psicológica, nós teremos muitos dados. Por quê? Porque, por exemplo, essa segurança que teve aí que teve essa situação que disparou contra 3 pessoas, podíamos ir buscar a ficha dele. Vamos ainda ver se esse segurança passou por um processo de avaliação psicológica, passou. Qual foi o resultado dele? Vamos ver. O resultado foi esse. Porque também é aquela situação em que o psicólogo vai dizer que ele é inapto, mas os recursos humanos vão dizer não, ele apresenta a característica que nós precisamos, vamos só adicionar.
Isso também é um critério que pode passar. Então, deve-se ver exatamente se é um camarada apto ou inapto. E aí poderemos ter dados, saber que, olha, X que foram avaliados dentro do período da avaliação, que são até 6 meses, apresentaram comportamentos que passaram pela avaliação. É impulsivo, mas vocês disseram que não é. Aí poderemos ter esses dados. Olha, o fulano fez a avaliação, então, vocês disseram que ele é impulsivo, mas afinal de contas o camarada não é. Até teve aí uma situação de estresse que ele ainda é que conseguiu controlar a briga. E aí vamos começar a ter dados. Porque assim ainda não conseguimos ter dados. Porque eu perguntaria ainda, qual é a empresa que faz avaliação psicológica para pôr arma de fogo? Uma empresa de segurança. Ainda não vi nenhuma. Pelo menos das que eu Mas tive podíamos contato. começar pelas maiores. A Polícia Nacional, o Exército, por exemplo, são os maiores portadores. E estes, por exemplo, poderiam, se calhar, fornecer dados dessa natureza sobre os seus efetivos. E assim nós conseguiríamos ter noção em que parte da sociedade, né, nós temos mais desvios comportamentais desta natureza. Se está em polícias, militares, seguranças ou os tais jovens, né, que já têm comportamentos errados, que têm armas não legalizadas, né? Esse não vai fazer avaliação psicológica. Já estou a imaginar um humilhante a chegar e pá, doutor, eu estou aqui, consegui a minha arma com um jovem da polícia, eu sei lá se é quem, e quero fazer a avaliação psicológica para ver se posso assaltar ou não. Mas, de certa forma, a polícia pode usar dados dessa natureza. Por exemplo, quando fazem uma determinada apreensão sobre alguém que estava com porte de armas, Certo. poderiam fazer uma questão psicológica, analisando o próprio crime em si que foi cometido, para tentar mais ou menos idealizar a capacidade mental daquela pessoa para executar aquilo. E estes dados têm de ser fornecidos para a associação, a Ordem dos Psicólogos, para eles terem noção. Não, nós temos um cidadão X, Y, que na sociedade tem um cargo de Z, e ele apresentou isto, cometeu um crime disto e fez isto. A ação foi esta. Assim conseguimos observar mais ou menos conseguimos criar um gráfico, criar uma estatística para nós termos uma análise real daquilo que realmente está acontecendo. Mas não podemos esquecer uma coisa. Essas instituições, eles estão organizadas. Agora, nós que estamos na atuação fora, é que devemos nos organizar também. Na Polícia Nacional tem psicólogo criminal. E o psicólogo criminal, o trabalho dele aí é para isso. É para avaliar o perfil comportamental, o perfil criminal desse indivíduo que cometeu o crime, não é? Agora, esses dados, eles vão utilizar para trabalhar na prevenção. Quem é que faz a prevenção? É a própria polícia. Agora a questão é, por que vamos partilhar isso com o público em geral? Por que a polícia vai partilhar esses dados com o público em geral? Não poderia ser o caso de, por exemplo, vamos imaginar que tenha mais casos de distúrbios mentais em alguns efetivos da polícia. Eles a divulgarem, estariam a informar para a sociedade que muitos dos problemas existentes quanto ao porte de armas está naquela instituição, e ninguém vai querer mostrar à instituição que tem um problema. É o que acontece aqui. Olha, o que é que acontece? Na verdade, quando tens um problema dentro de casa, resolves o problema. É isto que a gente faz. E a informação fica dentro de casa. Nós aqui não saberemos, estamos aqui a conversar, mas não saberemos exatamente o que é que acontece dentro dessas instituições. Mas as informações que nós temos é que tem especialistas dentro dessas instituições. Então quer dizer que esses especialistas trabalham para acautelar situações mais agravosas, não é? Seja na prevenção, seja na atuação e tudo mais. Olha, até me fez lembrar de um caso. Imagine aquela polícia que foi, acho que é o Rangel ou qualquer coisa assim, que disparou contra uma jovem.
Não sei realmente o que aconteceu. E ele estava com porte de armas, disparou e a população, qualquer coisa dessa natureza, queria tirar a vida do próprio agente da polícia. O que é que tu achas que houve ali? Porque, segundo algumas pessoas, quando pegam a arma, ficam 2 vezes maior. Independentemente de ter uma situação totalmente controlada ou não, está com a arma, é grande, vai disparar e tudo mais. Como é que tu achas que muitos deles devem portar-se ao estarem diante de uma situação como esta? Vão fazer uma determinada intervenção e vão ter esse tipo de atitude. Até em manifestações nós vemos. Alguns polícias têm aquela capacidade correta de fazer disparos ao ar para dispersar a população. Mas tem um ou outro mesmo que quer incriminar os outros, que faz mesmo um tiro direito e acaba atingindo um elemento qualquer da população, um seu colega. Que atitude é esta? Se calhar teve um problema com os seus familiares, chega ali, viu, epá, eu vou colocar a culpa nos ativistas ou então em um colega meu, vou disparar. Olha, se formos a falar, a princípio, vamos falar ainda da questão da situação que aconteceu no Rangel. Foi um acidente. Não sei se observou bem o Sim, vídeo. Aquilo foi um acidente em que ele tentou agarrar a jovem, depois o pano da jovem acabou prendendo na arma e houve o disparo acidental. A atitude que eu digo que foi uma atitude de controle emocional, né? Foi algo que devemos até louvar, foi a dos colegas. Já imaginou, embora que um ficou, mas eu acredito que não tenham dado conta, deram conta posteriormente. Mas, depois do disparo, a população veio para cima. O que é que a polícia fez? dispersou-se. Abandonou o local. Eles podiam muito bem disparar contra a população. Está em perigo a minha vida, então eu vou me defender, não é? Estou armado. Se houvesse impulsividade por parte desses polícias, acredita aí teria muitos mortos, teria muita Claro. baixa. Então já mostra, então já vamos dar pontos aos psicólogos que trabalham aí na Polícia Nacional. Quer dizer que fazem avaliação, fazem uma boa avaliação e têm efetivos com controle emocional dentro da corporação. Porque um efetivo, numa situação de perigo, até não seria só um efetivo, qualquer ser humano, numa situação de perigo, ele quer proteger a própria vida. Então ele vai usar de tudo que tem para se defender. Se eu estou com uma arma de fogo, vou usar arma de fogo. Se eu tiver unhas, vou usar as unhas. Se eu tiver os dentes, vou morder. Mas eu tenho que me defender para proteger a minha vida. Mas o que é que eles fizeram? A princípio, saíram daí. Arriscaram perderem as armas e dispararem contra eles, mas ainda assim a luta foi para sair, entende? Então ainda podemos falar uma questão que aí sim houve um certo controle emocional, uma certa inteligência emocional por parte dos polícias. Mas não podemos esquecer que há as exceções. Há as exceções. Para podermos avaliar essas exceções, devemos saber exatamente se essas exceções foram avaliadas, se passaram por um psicólogo ou se não. Porque só mesmo nesse caso dessa jovem do Rangel, eu, a princípio, eu não tenho informações, mas eu gostaria de saber se esses polícias passaram por uma avaliação psicológica. Se passaram por avaliação psicológica, devemos seguir esses critérios, porque foram dos melhores. São estes dados que poderiam ser divulgados. Mas vai ser divulgado para quê? A fim de estudos. É essa a questão. Para ser divulgado, temos procedimentos a seguir. Porque mesmo dentro do próprio código de ética, do próprio código deontológico da prática de psicologia, nesse caso do psicólogo, temos a questão do sigilo, não é? Então, para divulgar um dado, deve-se ater essas questões. Deve-se prestar atenção a essas questões. Se estamos a quebrar a questão do sigilo ou se não. Então, se não produzimos um determinado dado para a pesquisa, o indivíduo que foi avaliado não assinou a dizer que consente e tudo mais. Então, não podemos partilhar esses dados. Se calhar os nomes poderiam ser ocultados, né? E simplesmente aqueles dados das avaliações é que poderiam ser divulgados. E também tem a questão da própria instituição.
tem que ter autorização de cima. Se calhar a própria instituição é que não quer ser conotada da pior forma para identificar que nela existem muitas pessoas com casos daquela natureza. Vamos pensar, porque tudo será uma hipótese. Vamos estar a levantar só hipóteses. Porque pode-se dar o caso que seja porque não sentem-se seguros com esses dados, se os dados vão parar nas mãos de quem, se vão manipular esses dados de que forma, porque quem recebe um determinado dado depois pode manipular da forma que quiser. Então, se tivermos uma comunidade científica, nós precisávamos era de ter isso. Uma comunidade científica que dedica-se a estudos ligados à psicologia. Se tivermos isso bem organizadinho, escrever, solicitar dados, provavelmente aí teríamos sim. Porque eles saberiam que esses dados seriam utilizados para o bem. Não muitas vezes só para publicar, para mostrar na população que, olha, temos esses dados, que, olha, o risco é esse, o risco é aquele. Porque você pode receber um dado abrupto e processar da tua forma. Entende? Eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação. Faço uma avaliação psicológica e vou dar só os dados, por exemplo, do teste de memória. Olha, ele teve abaixo da média, o teste de memória. Mas nos outros testes ele teve notas altas. O que é que vai se dizer? Ah, pá, aquele camarada está a trabalhar aí, mas a memória esteve abaixo da média e tudo mais. Vão se basear somente nessa questão. Por isso que há necessidade de, quando se for para partilhar algum dado, tem que saber exatamente com quem se partilha. Eu acredito que deve ser um dos motivos que não se partilham esses dados assim, de forma aberta, não é? O consumo de álcool e outras drogas também contribuem bastante para essas questões. Do fórum psicológico, sim, contribui. E é algo que devemos também levar em consideração. Só que o efeito do álcool, tirando para aqueles que já são dependentes, não é? O efeito do álcool é temporário. Por isso, para quem porta a arma, tem um período para o consumo. Deve estar no mínimo 24, no máximo 24 horas depois de ter consumido. Já estamos a falar 24 horas, já estamos aí bem no limite. Porque devia ser 48 horas, 72 horas. Por quê? Porque o álcool tem um efeito direto ao cérebro. O álcool causa alterações psicológicas. E essas alterações psicológicas, dependendo da pessoa, pode também acarretar risco para quem porta essa arma ou para quem estiver ao redor de quem porta essa arma. E eu ainda volto a alertar, não é? Digo volto a alertar porque eu nas minhas redes sociais eu alerto muito sobre isso, sobre a questão de ter um segurança dentro de casa ou dentro do estabelecimento comercial. Por quê? Se tiveres um segurança que não passou por um processo de avaliação psicológica dentro de um estabelecimento comercial ou dentro da tua própria casa, tu vais pensar que estás seguro, mas corres um grande perigo. Porque se esse indivíduo tiver ou intolerância ao estresse ou tiver mesmo algum transtorno mental... Se houver falta de salário também... Agora imagina, a falta de salário vai muitas vezes deixar o indivíduo com um nível de estresse elevado. Se ele tiver uma capacidade de controle do estresse, tiver aquela resistência, capacidade de controlar o estresse, tiver inteligência emocional, ele consegue lidar com isso. Mas se não tiver, se for um camarada impulsivo, você vai lhe dar uma orientação, ele já está estressado contigo. Se deres a outra, ele vai usar arma contra ti. Pode usar arma contra ti. Por isso que temos aí acompanhado muitos acidentes, muitas situações em que o próprio segurança foi contra o proprietário do estabelecimento, contra o superior, por causa dessas questões. Não avaliamos a capacidade de lidar com o estresse desses indivíduos. Mas ao modelo atual, existem críticas que são feitas para avaliação hoje. Críticas do modelo atual de avaliação. O modelo atual de avaliação para o porte de arma? Sim.
Sempre haverão críticas, porque existem novos estudos aí a surgir. Então, eu que estou com um modelo, surge um novo estudo, eu posso muito bem defender esse modelo que eu tenho usado, ou defender o novo estudo e largar. Mas há outro especialista que vai defender o modelo que melhor se adeque para a atuação dele. Então, críticas haverão sempre, mas o que devemos sempre nos apegar são os estudos com melhores resultados. Eu digo sempre, eu não me apego a métodos porque sou fiel a um determinado método. Se surgir um novo estudo e tiver bons resultados, então eu adapto esse estudo à minha atuação. Então, as críticas sempre haverão críticas. Mas a avaliação psicológica, podemos dizer que a avaliação psicológica é um critério suficiente para nós garantirmos que uma pessoa pode ou não ter o porte de armas. Até o momento, a avaliação psicológica é um dos principais critérios para o porte de arma de fogo, porque também não podemos esquecer questões orgânicas. Eu posso fazer uma avaliação psicológica, não é? Mas teres outras questões. Você, se fores portador de epilepsia, por exemplo, se tiveres epilepsia, na avaliação psicológica não vai se identificar, porque não deixa de ser um transtorno orgânico, porque é um problema neurológico. Então, vais passar na avaliação psicológica. Mas o indivíduo com epilepsia, muitas vezes depois da crise, ele tem uma descompensação psiquiátrica. Ele poderá ter uma descompensação psiquiátrica. E essa descompensação poderá surgir problemas se o indivíduo tiver a portar uma arma. Entende? Então, não podemos só levar em consideração a avaliação psicológica. Por isso que há as exceções. Mas, se formos a estar aí a pesar entre avaliação médica, nesse caso, avaliação médica, avaliação de doenças orgânicas, com avaliação psicológica, vamos pegar a avaliação psicológica. Porque, maioritariamente, os que apresentam maiores riscos são indivíduos com critérios que não apresentam critérios de aptidão para o porte de arma de fogo com base na avaliação psicológica. Então, devemos sempre ter essa questão. Se pudermos fazer as duas avaliações, boa. Mas se tivermos que escolher, vamos pegar a avaliação psicológica. Não exatamente que eu estou a puxar a brasa para a minha sardinha. Né? Não é exatamente isso. Mas agora, para o caso de pessoas que são emocionalmente instáveis. Uhum. Pessoas que são emocionalmente instáveis, dependendo do nível, porque vamos ter que identificar também o nível de instabilidade. Se for um nível já crítico, pode apresentar risco, é inapto. Inapto. Porque não devemos correr riscos. Mas há fatores psicológicos que ainda treinam-se. Não exatamente que identificou-se, olha, é inapto e nunca vai ser apto. Ele pode treinar isso. Senão não existiria as formações de inteligência emocional, não existiria os grupos de apoio, não existiria a psicoterapia. Isso quer dizer que há fatores psicológicos que ainda conseguimos melhorar. Mas enquanto isso, se durante a avaliação identificar-se que o indivíduo tem esse fator, se tem essa característica, então não tem uma segunda opção. Quais seriam os desafios que os psicólogos enfrentam para realizar essas tais avaliações? O principal desafio é a aceitação do psicólogo nas instituições que trabalham com indivíduos que portam arma de fogo. Vamos ainda fazer uma sondagem. Quantas empresas de segurança? Eu vou falar sempre empresas de segurança porque são as instituições que eu ainda consigo ter dados. Então, se formos a falar de Forças Armadas, Polícia Nacional, são fechadas, então não há dados. Então, não posso estar a falar de instituições das quais eu não tenho dados. Então, se formos a falar das empresas de segurança que têm um psicólogo a atuar, um psicólogo que trabalha na seleção
seu pessoal, acho que vamos estar aí, vamos ainda pensar uma, duas, três, talvez, para não falar zero. Porque há algumas que têm até um psicólogo, tem um centro médico, não é? Que apoia em casos de algum acidente. Tem aí um psicólogo que dá uma voltazita para melhorar a publicidade da empresa, dizer que tem um psicólogo efetivo. Mas, na verdade, se formos a avaliar, quando eles fazem a seleção desse pessoal, o psicólogo não se faz presente. O psicólogo não faz avaliação como devia ser. E muitos, quando estão presentes, a avaliação não segue os critérios que devia seguir. Nesse caso, a metodologia que devia seguir, não segue. Ele vai fazer uma entrevista, até pode ser uma entrevista estruturada, semi-estruturada, e será suficiente. Faz umas perguntas ao candidato, e para ele é suficiente para determinar se o camarada está apto ou inapto. Mas, para a ciência, não vale de nada isso. Essa avaliação não vale de nada. Por isso que ainda temos aí muitos erros. Porque tem critérios a seguir. Quais são as dicas finais que deixaria para todas aquelas pessoas e aquelas instituições que não são assim tão abertas para disponibilizar esses dados, de modo que possam facilitar o processo de pesquisa, porque assim os psicólogos ficam bem mais favoráveis a darem dados assim corretos sobre qualquer informação que vão passar? Dê algumas dicas, palavras sábias para que estes diretores dessas instituições possam a fornecer esses dados. Porque eu acho que Bem, qualquer dado deve é ser importante para a partilhado. pesquisa, sim. Bem, vamos aí pedir de forma encarecida, não é? Às excelências, Aos órgãos de direito. aos excelentíssimos que estão em frente dessas empresas, que autorizem os seus profissionais a partilharem esses dados. Não precisa ser com os órgãos de comunicação, porque maioritariamente a população não precisa desses dados. Mas a comunidade científica, se haver uma comunidade científica, não é, bem organizada, bem estruturada, que apoiem, deem esses dados, porque vai ser muito importante para que daqui a mais algum tempo formem-se estudos que apoiem o novo grupo de estudantes em psicologia, estudante em psicologia criminal, psicologia clínica, poderá ajudar. Agora, a outra dica também que eu dou é para as pessoas que têm os seguranças ou têm pessoas ao seu redor que portam uma arma de fogo. Sejam mais atentos, porque muitas vezes nós ignoramos porque ainda não aconteceu perto de nós. Mas só que se acontecer, será tarde. Então devemos ser um bocado mais rígidos quando formos selecionar um segurança para portar uma arma perto de nós. Eu sei que muitas vezes o preço é tentador, porque vamos numa empresa, cobram mais barato, vamos noutra, está a cobrar mais caro, mas muitas vezes a que está a cobrar mais caro é que apresenta os níveis de segurança que precisamos, que tem aí um psicólogo a fazer a avaliação, o indivíduo está bem mais apto a portar a arma de fogo. Então, prestem bem atenção, porque poderá ser muito triste ter que surgir aí em TV, olha, um segurança disparou contra o dono da própria residência, só porque o dono não deu uma tigela de comida, ou o dono passou e não lhe cumprimentou, porque os transtornos mentais, na verdade, não tem a ver com o que você faça, tem a ver com o que a pessoa interpreta. Então, ele poderá muito bem te ver como ameaça, porque acha que você é uma ameaça para ele, mas você nem nota que há algum problema com ele. Então, a avaliação psicológica ainda é a solução para minimizar esses problemas. Então, devemos prestar muita atenção a quem vamos meter em casa com arma. Uau. Com esta dica interessante que nós vamos finalizar mais um episódio. Se tu gostas dos nossos conteúdos, deixa o teu like. Se tu gostaste desse episódio, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa o sino para que você não perca nenhum episódio. Não só cá no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio.
Saiba que nós temos o nosso clube de assinantes, né? Se tu queres fazer parte do nosso clube de assinantes, é só tu efetuas o pagamento de uma determinada mensalidade. Faça parte deste clube, porque lá nós estaremos a disponibilizar episódios totalmente em especial que vais passar a conhecer mais um pouquinho sobre aquilo que realmente acontece aqui nos fundos e poderás ter um contacto prévio com todas as agendas que são feitas com os convidados, nomes, fotografias e etc. E também vocês poderão fazer parte de sugestões, né? Em cada episódio que nós vamos lançar. Se tu estás feliz com aquilo que nós temos lançado, comente bastante e seja feliz com aquilo que tens visto por cá, não é? E um próximo episódio.